Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a decisão de hoje do Copom, a PEC da transição, orçamento secreto, são todos os debates de hoje, a grande expectativa. E eu converso com o Alexandre Chaia, que é professor de finanças do INSPER e sócio da Carmel Capital. Alexandre, boa noite. Boa noite, Denise. Começamos pelo Copom, saiu há pouco a decisão de manutenção mesmo da Selic em 13,75% ao ano. Eu acho que até o comunicado bateu um pouco com o que o mercado esperava. Falou dessa volatilidade de inflação, do ambiente externo também indefinido e preocupação com relação à gestão fiscal do próximo governo. Nós temos a PEC de transição em votação no Congresso, tentativa que passe hoje pelo Senado. Você vê possibilidade de o Banco Central em algum momento voltar a elevar os juros ou a tendência ainda é de queda, mesmo com essa ressalva que está sendo feita em relação ao fiscal? Acho, então, essa chance de ter um aumento de juros tinha quando a PEC veio com aquela ideia de sem prazo e com um valor de 200 bilhões. Como já foi colocar um prazo de 170, 180 bilhões e também um prazo de 2 anos, a tendência é o Banco Central ter dado esse aviso. Acho que ele reforçou o aviso hoje, para falando para o Congresso, olha, não comece a inventar demais, não aumente muito, mas a tendência dele é manter esse preço, manter essa taxa aí por um tempo, até para esperar realmente como vai ser a proposta do governo no próximo ano. Então, o Banco Central provavelmente vai esperar o primeiro semestre para ver qual é a atitude do governo. Tem a PEC está colocando junto a ideia de apresentar uma nova âncora fiscal, um novo processo de controle das contas públicas. Então, se o Banco Central chegar à conclusão que o que está sendo proposto é alguma coisa factível, que não vai aumentar o gasto, aí provavelmente ele começa no segundo semestre o processo de queda dos juros, devagarzinho, para ver onde a inflação vai. A inflação ainda está muito resiliente, ela está se mantendo alta, tem um fator inercial desse ano de contas públicas, que ainda vai ser carregado para o ano que vem. Então, o Banco Central está muito preocupado de começar a criar uma memória inflacionária. Então, ele vai, pelo menos até o primeiro semestre, manter esse nível de juros. Pega a indexação, né? Você vê recomposição de preços, que nem a gasolina caiu e, de repente, ela começou a subir no varejo. Hoje foi anunciado um novo corte, mas nós tivemos semanas de elevação da gasolina por uma recomposição de custo, a correção de preço em refinaria, é uma preocupação. Agora, ainda em relação a essa questão inflacionária, nós tivemos no relatório Focus desta semana as projeções do mercado de inflação 5,9% este ano, estouro o teto da meta, 5,1% no ano que vem também e depois 3,5% em 2024. A trajetória teria que ser melhor para o Banco Central começar a cortar os juros, né? Ele está esperando que essa trajetória se reduza. O mercado piorou, principalmente a inflação do ano que vem, ela estava numa tendência menor, voltou a subir, porque as pessoas estão vendo que esse gasto excessivo vai provocar algum grau de inflação. A pergunta é quanto vai ser essa inflação, quanto vai ter de colocação de recursos na economia no ano que vem, além do que, vamos dizer, do gasto que o governo está tendo para poder incentivar consumo, e o Banco Central está realmente remando com isso. Mas mesmo o mercado e o Banco Central, eles estão muito no compasso de espera para ver realmente qual é a atitude do governo. Até agora a gente está em promessa, o governo colocou essa PEC mais gorda no início para poder cedeu. Agora a pergunta é como é que vai ser o início do governo, se é que ele vai se comprometer com gasto, corte de gasto, ou de alguma forma de contenção, como é que vai ser as propostas de reforma. Estão falando muito em proposta de reforma tributária, simplificação, e na tributária a gente vai ter um problema sério de inflação, porque o que foi feito esse ano com a gasolina foi cortar o ICMS. Os estados vão ter problema de caixa ano que vem, como é que eles vão resolver isso? Talvez subindo o ICMS volta a ter inflação. Pode não subir no caso da gasolina, pode até ser mantido, mas vários estados já estão anunciando outras tributações exatamente para compensar essa provável perda de receita. Agora, ainda em relação à PEC, ela pode sofrer novos cortes. A gente ainda vê uma certa resistência mesmo do Senado em relação ao valor do aumento do teto de gastos. Agora, o mercado financeiro, ele está aparentemente com um comportamento favorável. Hoje nós tivemos queda de mais de 1% do dólar, mas contando muito com isso. Com corte adicional da PEC, tem aí, e a expectativa do arcabouço. E é curioso, porque o mercado também aguarda a definição dos nomes para o Ministério da Fazenda e Planejamento, Haddad muito provável. O mercado reagiu mal de início e agora
vem esse comportamento. É expectativa pura? É isso? Sim, sem dúvida. Ele tá, os agentes econômicos estão no mesmo compasso de espera do Banco Central. Qual vai ser a real política do governo no próximo ano? Primeiro, se a PEC vai passar como um todo, ela já está bem menor do que era esperado inicialmente. Então, todo mundo, quando vê aquela primeira proposta, que deu aquele desespero das pessoas de falar, não, vai ter um gasto excessivo, vai estourar as contas públicas, a trajetória da dívida vai estourar os 100%. Ela já está mais comportada, a economia, teoricamente, deu algum crescimento a mais sobre um excesso de arrecadação esse ano, mas as pessoas estão realmente esperando para ver qual vai ser a real atitude, quem vai ser o Haddad em si, ele não era um nome, vamos dizer, de um economista de mercado. Mas tudo vai depender de quem são os secretários que vão estar embaixo. Se ele vier uma equipe muito boa, que ele consiga de alguma forma colocar... Quem vem no planejamento também. Exatamente. Né? Então, tudo isso aí vai fazer o mercado olhar um pouco melhor e o próprio Banco Central. E aí, com esse cenário talvez um pouco mais positivo, dá espaço para o mercado tentar, de alguma forma, reduzir o câmbio. E o câmbio é um outro fator importante de inflação. Então, se o câmbio cair, diminui a pressão do Banco Central, dá espaço para ele reduzir os juros. Agora, Alexandre, a gente fica nessa expectativa em relação à PEC. Agora, há outras questões que podem interferir nas contas públicas, não é? Nós temos, por exemplo, a intenção do futuro governo de ampliar os investimentos, os financiamentos liberados pelos bancos públicos, BNDES voltando a atuar de forma mais intensa. Não se sabe se ele volta com o TJLP, que era uma taxa subsidiada, né, que tem também o potencial de injetar muito dinheiro na economia, mas com aumento de dívida. Tem a questão também muito discutida da MMT, que foi citada pelo Nelson Barbosa, por André Lara Rezende, que é aquela injeção de recursos mesmo na economia para fazer a economia crescer com esse dinheiro que o governo coloca, né? Então, é exatamente esses adicionais, além vamos dizer, da PEC de transição, que está fazendo o Banco Central ainda botar esse anúncio e falar, olha, não inventem nada, não gastem mais, porque aí se tiver uma trajetória, se um investimento, o BNDES volta a injetar recursos, então você volta a ter contratação, você volta a economia aquecer demais, vai voltar a ter inflação. Então o Banco Central vai ter que entrar na contramão, aumentando os juros para reduzir a atividade econômica. Então o anúncio do Banco Central é muito nesse, olha, tome cuidado com seu próprio movimento depois da PEC, para ver o que eu vou fazer do ponto de vista de juros. No comunicado de hoje ele se coloca como vigilante no ano que vem em relação às ações do novo governo, no que se refere às contas públicas, a evolução da dívida, mais o próprio comportamento da inflação. Agora, do ponto de vista do mercado financeiro, faz alguma diferença as discussões relacionadas às emendas do relator, o chamado orçamento secreto? Porque tem um ponto até que eu queria acrescentar, que é o fato de servir meio de moeda de troca, né, da equipe de transição apoiando, né, as emendas, a manutenção de alguma forma no orçamento para garantir a aprovação da PEC. Aí se o Supremo vai contra, né, você tem que encontrar uma fórmula alternativa. O mercado torce mais para que dê tudo certo em relação à PEC hoje? Então, se você pensa do ponto de vista econômico, puramente econômico, sem entrar no mérito político ou até moral, ético do processo, tanto faz. O quanto você vai gastar, se ele é dado por um direcionamento mais eficiente ou menos eficiente do dinheiro, o importante é não estourar a dívida, manter a trajetória de redução. Então, do ponto de vista econômico, não faz muita diferença. Agora, do ponto de vista de eficiência, até sem entrar o conceito de ética, a eficiência desse discricionário, sem se ter um planejamento estratégico mesmo por recurso, isso é ruim para o Brasil. Acho que no final das contas você gasta dinheiro mal, você gasta dinheiro sem um direcionamento realmente importante a longo prazo para fazer a economia crescer. Isso diminui nossa capacidade de crescimento, piora a economia como um todo. Agora, do ponto de vista ético, é um grande problema, né? A gente continua no Brasil tendo esses problemas de ter moeda de troca, democracia por coalizão, o presidencialismo de coalizão, você precisa trazer o Congresso junto, não por ideia, mas muito mais por essa composição, política, né? A estrutura do país. Isso não muda, isso é historicamente o Brasil, e isso não muda do ponto de vista da tendência econômica. Eu acho que a eficiência econômica piora, mas o mercado não faz muita diferença um método ou outro do jeito de gastar o dinheiro. O importante é que o dinheiro como um todo seja bem controlado, né? Agora, Alexandre, temos menos de um minuto. Qual a sua expectativa em relação ao arcabouço fiscal? Qual seria a melhor alternativa para substituir teto de gastos? Então, o teto de gasto, ele de alguma forma, o Temer, por que ele foi colocado? Ele foi colocado para criar uma credibilidade que você vai ter capacidade de pagar dívida. Isso
é igual a você estabelecer o máximo que você pode gastar na família, no teu orçamento, para poder pagar a conta. Mas já sabia que ele, de alguma forma, ia estourar o crescimento de inflação, o crescimento da própria máquina pública. A ideia é tentar conter a dívida. A dívida, sem dúvida, é um bom ponto. Se você diminui a dívida, a trajetória de dívida no governo do Lula foi de forma decrescente. Então, se ele colocar de dívida e realmente se comprometer a superávit, a gerar, isso é um bom ponto. Agora, tem que ter uma âncora fiscal exatamente para mostrar para os investidores, para os credores, que o Brasil é solvente, que ele não vai quebrar no futuro. É isso, ouvimos o Alexandre Chay, economista, professor do INSPER, professor de finanças do INSPER e sócio da Carmel Capital. Alexandre, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a você, Denise. Com vocês.